Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Camila Pérola. Eu sou professora de História e estou aqui hoje para discutir com vocês um pouquinho de um tema muito gostoso. Tema esse que foi vencedor da enquete lá do Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o endereço aqui. E se você gostar do meu vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe um like e coloca aí nos comentários qual tema você gostaria que a gente estudasse na próxima videoaula. E o tema vencedor da enquete lá do Instagram foi... Tchararã, antiguidade. Gostou do mapinha? Eu vou deixar ele lá no Instagram, num destaque, junto com outros mapas mentais. Se você quiser, é só ir lá pegar. Bom, os historiadores costumam dividir a antiguidade em antiguidade oriental e antiguidade ocidental. Eu também vou dividir a minha aula assim. Então, a aula de hoje vai ser sobre a antiguidade oriental. E nós vamos discutir dois temas: o crescente fértil e a Mesopotâmia. Vamos lá? Para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos ter que lembrar um pouquinho daquela aula da linha do tempo histórico. Eu já disse para vocês que para a gente sair de uma idade histórica e entrar em outra, algo muito importante tem que acontecer. O que fez a gente sair da pré-história e entrar na antiguidade? Foi a invenção da escrita. Quando o homem inventa a escrita, a gente sai da pré-história e vai para outra idade histórica, que é a antiguidade. A antiguidade é conhecida por ser a idade das grandes civilizações. Ó, tem uma questão de vestibular que aborda o seguinte conceito, que eu acho muito legal a gente falar sobre ele. Toda civilização veio de uma cultura, mas nem toda cultura se transformará em uma civilização. Não é legal pensar sobre isso? Ó, presta atenção. Para ser civilização, antes aquele povo tem que ter passado pelo estágio de ter sido uma cultura. Mas isso não significa que toda cultura vai se transformar em uma civilização. Por quê? Porque para um povo ser chamado de civilização, ele precisa desenvolver uma certa tecnologia para aquela época. E esses povos que nós vamos falar hoje, sim, eles desenvolveram algumas tecnologias que, inclusive, nós usamos até hoje. Você já ouviu falar da expressão crescente fértil? Você sabe o que significa? Você sabe onde ele ficava? Você sabe qual que é a importância dele para a história da humanidade? Bom, se você não sabe, eu vou te ensinar isso agora. O crescente fértil foi o lugar onde floresceram as primeiras grandes civilizações. Ele recebia esse nome de crescente fértil porque ele tinha formato de lua crescente e fértil porque ele era banhado por rios, pelo Nilo, pelo Tigre, pelo Eufrates e pelo Jordão. E ele ficava ali entre os continentes da África e da Ásia. É um lugar muito importante, porque foi o lugar onde os povos começaram a se sedentarizar. Lembra o que é isso? É se fixar e formar, então, as primeiras vilas, cidades que vão evoluir para as grandes civilizações. Vamos começar então falando da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região que se localizava dentro do crescente fértil e ficava no meio de dois rios. Ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Era uma terra muito fértil e abrigou vários povos, que foram os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Os sumérios foram os primeiros que chegaram ali naquela região da Mesopotâmia. Eles eram organizados em cidades-estado, eles eram politeístas, eles viviam do comércio, da agricultura e do artesanato. E as primeiras cidades foram sumérias, Nippur, Uruk. Eles também são muito conhecidos por causa da escrita cuneiforme. Aliás, lá no mapa mental, vocês vão ver que tem algumas coisas que estão escritas em vermelho. São as coisas que mais caem no vestibular. Então, quando a gente fala em Mesopotâmia, Sumérios, o que cai no vestibular? A escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela recebe esse nome por causa do instrumento que era utilizado para escrever, que era a cunha.
Os acádios chegaram ali provavelmente do norte da Síria e já chegaram com tudo. Conquistaram os sumérios, unificaram aquelas cidades e estados que eles já tinham e formaram, portanto, o primeiro império da Mesopotâmia. Eles eram também politeístas e eles acreditavam que o rei era como se fosse o próprio Deus vivo na terra. Eles viviam também da agricultura, utilizavam a escrita cuneiforme e ficaram bem famosos por construírem cidades com templos magníficos. Depois vieram os amoritas. Você já deve ter percebido que essa história é cheia de treta, cheia de sangue do zóio. Isso porque aquela região ali da Mesopotâmia, gente, era uma região muito fértil, banhada por dois rios, pelo Tigre e pelo Eufrates. Então era muito comum invasão de outros povos. E foi isso que os amoritas fizeram. Eles invadiram, conquistaram os povos que já estavam lá, conquistaram também a cidade da Babilônia. Você já deve ter ouvido falar da Babilônia, dos jardins suspensos da Babilônia. Isso porque a Babilônia foi uma cidade muito importante daquela região e daquele contexto. E os amoritas vão fazer algo muito importante. Além de unificar todos aqueles povos, eles vão formar o primeiro império da Babilônia. E é lógico que a gente não pode deixar de falar do Hammurabi e do primeiro código de leis da humanidade, que foi o Código de Hammurabi. O Hammurabi, que era um governante daquela época, resolveu pegar uma lei que já existia, que era a lei do talião, do olho por olho e dente por dente. Você já deve ter ouvido essa expressão, só não sabia de onde tinha vindo, né? Pois é, ela veio da Mesopotâmia. O Hammurabi pegou essa lei e complementou ela com outras novas leis e escreveu, portanto, o primeiro Código de Leis da humanidade, que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Essas leis, elas foram escritas numa pedra, numa estela bem grandona. Foram colocadas bem no centro para que todos pudessem ver qual seria a sua punição. É bem controverso, mas isso aí é história para outra história. Nós temos também os povos assírios. Os assírios ficaram famosos porque eles formaram o primeiro exército permanente da antiguidade. Eles eram uma sociedade extremamente militarizada e eles conquistaram boa parte do mundo daquela época, incluindo a Mesopotâmia, o Egito, a Pérsia e a Palestina. Os assírios, eles eram muito bons em organizações militares, eles eram ótimos estrategistas bélicos, mas eles eram fracos com relação à administração do território. Se aproveitando dessa fraqueza, os caldeus, que eram povos que já habitavam a região da Mesopotâmia, resolveram invadir então a Babilônia. Eles derrubaram o Império Assírio, que era o primeiro império da Babilônia, e formaram então o segundo império da Babilônia, só que agora sob o comando dos caldeus. O Nabucodonosor, é isso mesmo, gente, o nome dele é Nabucodonosor, não é xingamento não, é o nome do cara. É um nome bom pra pôr no filho, né? Ô, Nabuco! Mentira, isso não tem nada a ver com a aula, foca na aula. O Nabucodonosor, que foi um dos reis mais importantes do segundo império babilônico, comandado agora pelos caldeus, chegou a ser considerado na época o rei mais poderoso. Isso porque os caldeus vão estender o império e conquistar ainda mais povos daquela região. Mas, como já dizia o Chicó do Alto da Compadecida, tudo que é vivo morre. O segundo império da Babilônia, comandado pelos caldeus, também vai ter um fim, também vai morrer. Isso porque os caldeus vão ser conquistados pelos persas. Então, na aula de hoje, você aprendeu que a antiguidade é a segunda idade histórica, que a gente entra na antiguidade no momento em que o homem inventa a escrita. Você também aprendeu que o Crescente Fértil foi o lugar onde floresceram as primeiras grandes civilizações. O Crescente Fértil ficava ali entre a África e a Ásia e recebia esse nome porque tinha formato de lua crescente e fértil porque era banhado pelos rios Nilo, Tigre, Jordão e o Eufrates.
Dentro do Crescente Fértil, nós tivemos um lugar chamado Mesopotâmia, que tinha esse nome de Mesopotâmia, porque ficava localizado entre os dois rios, Tigre e Eufrates. Esse lugar foi um lugar muito importante porque floresceram muitos povos, dentre eles os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. E eu espero vocês para a nossa próxima videoaula, que será sobre o Egito Antigo. Um grande beijo e até lá! Na nossa aula de hoje de Antiguidade Clássica... mentira! Não é Antiguidade Clássica, é Antiguidade Oriental. Vamos falar então da Mesopotâmia? E o tema que vocês escolheram lá no Instagram foi... Opa, é de ponta cabeça. Antiguidade.